Boa noite, como é que vocês têm passado? Tudo tranquilo? Iniciamos mais um conjunto de aulas, apesar que no calendário, ou um conjunto de edições, apesar que o calendário sempre, o início da semana é no domingo, mas o domingo é um dia de descanso, um dia tranquilo, então a gente efetivamente começa os novos trabalhos, as novas matérias, as novas publicações, sempre na segunda-feira. E esta segunda-feira, pelo jeito, as coisas estão acontecendo numa velocidade bastante grande. No início da tarde, nós ficamos sabendo que em Paris, na França, um dos, digamos, símbolos da cultura ocidental, ou uma dos obeliscos, uma das construções mais importantes, que é a Catedral de Notre-Dame, ela foi incendiada, ainda não se sabe exatamente as causas e os danos, os bombeiros estão lutando, parece que era no finalzinho de uma missa, a primeira missa da tarde, quando os párocos e o padre notou que havia um princípio de incêndio. Por enquanto não houveram vítimas, o que é uma notícia bastante alvissareira. Por outro lado, nós temos a queima de um monumento histórico tombado como patrimônio da humanidade desde 1991. Outro detalhe foi o caso da Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, que adiou a votação da reforma da Previdência. Para os jornalistas mais críticos, está claro a queda de braço entre o Congresso, entre o setor legislativo e o judiciário. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, anda muito chateado, já que junto com seu pai, ele está sendo acusado de uma série de desvios e de participação no esquema investigado pela Lava Jato, e segundo ele próprio, isso teria sido induzido pelo Executivo. Seria como se fosse uma vingança às discussões que ele teve com o Executivo. Mas a resposta veio a cavalo. Hoje a CCJ deu preferência à votação do orçamento e colocou em segundo plano a reforma da Previdência. Nos próximos dias ficará então muito claro esta queda de braço e seus desdobramentos. Na verdade, a maior parte dos parlamentares aliados a Rodrigo Maia e preocupado com essa vingança do Executivo já disseram claramente em declarações no final da semana passada que eles preferiam a reforma da Previdência do Michel Temer à reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Porém, nós precisamos verificar o que realmente vai acontecer. Mas hoje foi um indicativo muito claro do que as coisas não estão muito alinhadas entre o Legislativo e o Executivo. Lembrem-se que também nessa acusação contra Rodrigo Maia e seu pai César Maia, também foi acusado o ministro-chefe do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. E, segundo a interpretação do próprio Rodrigo Maia, também é uma vingança, já que parece que parte do Supremo Tribunal Federal, alinhado com a população, já que hoje 51% da população brasileira é contra a reforma da Previdência, isso já está muito claro. Então parece que o Supremo Tribunal, a ala mais popular, a ala mais ligada à satisfação aos interesses do povo, parece que também não estão fazendo campanha a favor da reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. De tal maneira que nós iniciamos a semana num estremecimento claro entre os três poderes da República. Bom, gente, por falar em estremecimento, até
a edição anterior nós estávamos falando sobre o Brasil, mas a gente sempre faz assim, faz uma análise internacional, depois faz uma análise local. Como nós acabamos nos últimos 3 programas de fazer uma análise local, o Programa Nuclear Brasileiro, que levou inclusive à prisão o ex-presidente da República, Michel Temer, nós agora vamos analisar o nosso vizinho. E por que nós vamos analisar o nosso vizinho? Porque a Argentina, pessoal, é o nosso 3º maior parceiro comercial. Então, é um país muito relevante nos comércios externos, no nosso comércio externo, nas nossas relações internacionais. Para isso, nós vamos analisar uma reportagem da revista Veja, que foi a edição 2629, de 10 de abril de 2019, os 100 dias de Bolsonaro. A revista é muito crítica em relação a esse período, que é considerado um período termômetro para que a gente possa ver o governo, e segundo a revista Veja, este governo é um governo nanico, um governo pequeno, um governo que não sabe fazer negociações, claro que negociações benéficas à população brasileira. Bem, essa edição também ela traz uma reportagem especial sobre o Joesley Batista e o fato dele estar livre porque ele fez uma delação premiada e, segundo ele está sofrendo uma série de assédios, inclusive ameaças de morte. Tema que sempre volta, o mal da maconha, desta feita através de uma reportagem com pesquisadores nacionais e internacionais e com jovens usuários da droga. Parece que recentemente se viu que a maconha faz muito mal, muito mais mal do que se dizia por aí, uma vez que há uma certa pressão, inclusive de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, para liberar o uso da maconha no Brasil, como aconteceu com o Uruguai. Ok, gente? Então, a reportagem ela está na página 62, ela foi feita pelas repórteres Kátia Mello e Thaís Navarro. Aí nós temos uma foto do atual presidente da Argentina, que é o Maurício Macri. Aí eles dizem nessa primeira foto, erro de cálculo. Macri, a taxa de pobreza que ele prometeu baixar, cresceu. E por que eles fazem essa reportagem e focam no Maurício Macri? Gente, falta 6 meses para as eleições na Argentina. A Argentina terá eleições este ano. Aliás, um ano extremamente importante. Eleições em Israel, eleições na Índia, eleições na Argentina. Países estratégicos para o nosso comércio mais recente. E aqui, na foto maior, nós temos um protesto no interior da Argentina, numa cidade importante chamada Córdoba, justamente contra as reformas do Maurício Macri. O Maurício Macri, ele é um governador, ele é um presidente de centro-direita, então ele tem muito que ver com a política do Jair Bolsonaro. É uma política mais neoliberal, ele já está em 3 anos e meio de mandato, no entanto, as suas promessas viraram catástrofes uma após a outra. A inflação na Argentina é galopante, o desemprego muito preocupante, o país está pedindo um empréstimo externo para o Fundo Monetário Internacional para curar suas feridas de 60 bilhões de dólares. Então, uma situação bastante delicada, além do que a ex-presidente da República, Cristina Kirchner, está fazendo campanha para tirar do poder o Maurício Macri. E como a gente sabe, a Cristina Kirchner ela tem um posicionamento diferente. Assim como nós tivemos no Brasil Luiz Inácio Lula da Silva,
que tinha uma visão de capitalismo mais social-democrata, Cristina Kirchner também, apesar dos dois presidentes serem muito populistas e costurarem alianças com empresários e com os políticos que são consideradas hoje desastrosas, mas que levaram os dois países, evidentemente, a prosperarem nos seus períodos de governo. Apesar que a Cristina Kirchner vai ter problemas sérios de crises econômicas também, e o Luiz Inácio Lula da Silva, no seu período de governo de 2003 até 2011, ele vai estar num período bastante importante para a economia brasileira. Bem, feito esses primeiros comentários, então vamos à reportagem. De mal a pior. Há 6 meses das eleições, Macri coleciona resultados ruins e tem o prestígio em baixa. Sua chance de reeleger-se pode estar na candidatura de Cristina Kirchner, que é mais impopular ainda. Então, como eu disse, a Cristina Kirchner, apesar da população ter passado um período, não todo o governo, mas um período com qualidade de vida mais acentuada, nós vamos ter problemas também, sobretudo em relação às denúncias de corrupção. Então, por isso que talvez o Maurício Macri consiga uma reeleição. A Argentina foi o primeiro país da América Latina a romper com a velha política e apostar no novo, no caso Maurício Macri. A reportagem traz esse novo entre aspas, por quê? Porque, na verdade, a promessa da sua campanha não surtiu efeito. E por que se fala em nova política? Ele rompeu com a velha política. Que a revista Veja quer dizer com velha política, é a velha política dos capitalistas sociais-democratas, caso dos governos anteriores, que é a própria presidente Kirchner e o seu marido, Néstor Kirchner, que foi presidente da Argentina antes da sua esposa Cristina Kirchner. Esses dois, o casal Kirchner, aplicaram um período de governo da Argentina de mais de 10 anos, onde o capitalismo era social-democrata. Ou seja, as reformas visavam uma qualidade de vida maior da população. Isso a Veja chama de velha política, como aconteceu nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Esses são os chamados de velha política, porque são capitalistas sociais-democratas. A nova política são os capitalistas neoliberais ou de direita, como nós chamamos estes políticos. Mas como diz a própria reportagem, de mal a pior, parece que esse novo não está surtindo efeito. Então, gente, como ele já tem 3 anos e meio de trajetória com um presidente neoliberal e a experiência é fracassada, isso tem que servir de termômetro para nós que estamos sobre a nova política, sobre um presidente neoliberal que é o nosso Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá. Ele é um empresário bem-sucedido e cartola. Por que cartola? Porque ele foi presidente do Boca Juniors, que é o clube mais popular da Argentina. Ele inicialmente fundou um partido para concorrer à prefeitura de Buenos Aires. Por que ele fez isso? Para não se aliar à chamada velha política. Na Argentina, a velha política, que é uma política populista, mas voltada para o povo, ela tem origem nos anos 40, no governo de Juan Domingos Perón, que é como se fosse o Getúlio Vargas da Argentina. Juan Domingo Perón, ele vai criar então a ideia de que a população vem em primeiro lugar. Nem que para isso eu precise estatizar praticamente todos os setores da economia. Daí os políticos que defendem esse capitalismo social-democrata argentino serem chamados de peronistas.
Como Maurício Macri quer representar o novo, ele rompe as amarras e cria o seu próprio partido. Depois armou uma coalizão inédita para em 2015 conquistar a Casa Rosada. Casa Rosada é como a gente chama o palácio sede do governo da Argentina em Buenos Aires, com a promessa de consertar os estragos econômicos e pôr o país nos eixos. Fracassou retumbantemente. Não conseguiu. E uma de suas promessas nesse choque neoliberal era gerar mais empregos, recuperando a economia, abaixando a inflação, diminuindo a pobreza. Conquistou exatamente o contrário. Conseguiu emplacar todas as reformas que quis, mas não conseguiu mudar a economia argentina. Como eu disse, é um belo de um termômetro para o Brasil se espelhar. Por um tempo funcionou e Macri, amigo pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encheu de orgulho a pátria argentina. Só que as reformas tiveram curto prazo. Mas ele entra agora no último ano de mandato sem ter feito nada do que prometeu. A inflação sobe, o peso cai, que é o nome da moeda argentina, o peso argentino, a previsão de crescimento é negativa e a insatisfação social voltou a explodir. Esta foto do protesto em Córdoba mostra a insatisfação social que existe na Argentina. Todas as promessas que foram feitas por Jair Bolsonaro e equipe no Brasil são muito parecidas com a do Maurício Macri. Na Argentina fez água, deu tudo errado. Ele até conseguiu emplacar as reformas, mas com o passar do tempo nada deu certo. Por isso que é importante nós acompanharmos aquilo que acontece no Brasil e no mundo. Bem, mas vamos lá. A marcha à ré do impulso renovador que o presidente representou não para aí. Uma adversária praticamente certa na eleição de outubro, quando ele pretende tentar o segundo mandato, é Cristina Kirchner, fantasma muito real, derrotado há 4 anos. Então, por que a Cristina vai se candidatar? Primeiro, que ela é uma política profissional. Segundo, que ela tem a experiência de governar a Argentina e, gostemos ou não, os seus resultados acabaram sendo melhores para a população argentina do que os que estão acontecendo no momento no governo do Maurício Macri. Parece que a população vai voltar atrás. Deu chance para um governo de direita, o capitalismo neoliberal do Maurício Macri. Deu errado. Parece que vão reconduzir a velha política, a esquerda, o capitalismo social-democrata. Mas vamos lá. Macri, de 60 anos, de centro-direita, começou o mandato embalado por alta popularidade. Aqui eu vou ser bem claro e vou discordar claramente da revista Veja. Na verdade, as reformas do Maurício Macri são muito da escola neoliberal. Nada de centro-direita. Ele não teve preocupação com a população nada durante os 3 anos e meio, a não ser com as empresas. E de cara cortou impostos de exportação e unificou a taxa de câmbio, medidas ousadas que o Congresso, onde não tinha maioria, aprovou sem piscar. Então, o Congresso brasileiro, passa o tempo, ele está cada vez mais reticente, cada vez mais resistente às reformas de Jair Bolsonaro e, como eu disse na apresentação, vem disputando uma queda de braço com um executivo que nós não sabemos no que vai dar. Na Argentina, mesmo ele não tendo a maioria, abraçaram, pois deu tudo errado. A maré continuou a seu favor enquanto ele promovia uma limpeza nos órgãos do governo e tomava medidas para reduzir
o déficit público. Então, na medida em que ele ia aplicando as suas reformas neoliberais, enxugando a máquina pública, fechando os concursos públicos, e aqueles que tinham tempo de serviço e se aposentaram não foram substituídos, obrigando os funcionários mais novos a aumentar a eficiência e, consequentemente, aumenta a economia, porque não há recontratação de funcionários públicos. É óbvio que desta maneira, no começo, eles vão se enamorar pelo Maurício Macri. Mas e depois? Ao completar um ano no comando da Argentina, celebrou a redução da pobreza de 30% da população, herança recebida de Cristina Kirchner, e o índice caíra para 27%. Gente, isso aqui é praticamente um empate técnico. Qualquer instituto de pesquisa trabalha com uma margem de 2%. De tal maneira que reduzir a pobreza de 30% para 27% não é motivo de comemoração. Esse 30% pode ser tanto 32% quanto 28%. A média é 30%. E aquele 27% pode ser tanto 25% quanto 29%. Ou seja, praticamente um empate técnico. Então não era motivo, obviamente, para se comemorar, mas nós sabemos que os políticos, qualquer 0,5% para eles significa toda a transformação do mundo. Naquele momento arriscou: no fim do meu mandato, julgue-me pela taxa de pobreza que eu deixar. Ai, caiu do cavalo. E perdeu. O novo dado acaba de sair. A pobreza bateu em 33,6% da população. A situação na Argentina vai de mal a pior. Hoje já se tem consenso no mercado internacional que a Colômbia superou o tamanho da economia argentina. E o PIB argentino, ele encolheu absurdamente nos últimos 30 anos. 30 anos no passado, o PIB argentino era praticamente igual ao do Brasil. Hoje, o estado de São Paulo praticamente tem o PIB argentino. Então, a pobreza é avassaladora no nosso país. Brasil, fique de olho no que está acontecendo na Argentina, porque os argentinos fizeram uma experiência 3 anos e meio atrás e ela deu com os burros na água. Agora eles estão namorando com a esquerda novamente, o capitalismo social-democrata novamente. Os números foram divulgados pela Universidade Católica da Argentina. Em fevereiro, os protestos voltaram a sacudir as ruas das principais cidades. Ao contrário do Brasil, os argentinos eles são bastante politizados e eles sempre protestam, sobretudo quando tarifas, taxas, impostos ou desemprego ou pobreza os abalam. De tal maneira que eles são muito mais politizados que os brasileiros e conhecem muito mais a história, inclusive, do próprio país. Com enormes manifestações em que se pediam a decretação de emergência alimentar. Olha que situação grave. Que o governo retirasse os impostos dos alimentos para que ocorresse uma redução nos preços e os argentinos pudessem pelo menos comer. Olha que nível chegou o nosso vizinho com a sua experiência neoliberal. E o aumento dos subsídios para os restaurantes comunitários, entre outras medidas de alívio para a situação dos miseráveis. É brincadeira, pessoal. Na mais recente, no protesto em Córdoba, no interior da Argentina, Córdoba que é uma cidade bastante importante, durante o encontro de Macri com os reis da Espanha em visita à Argentina, até Filipe VI se viu incluído nas faixas com palavras de ordem. Para quem não sabe, a Argentina foi colônia da Espanha.
obviamente a elite espanhola é que assume a Argentina quando ela se torna independente em 1811, de tal maneira que, como eu disse, os argentinos têm uma cultura mais elevada que a brasileira, conhece a história do país e, obviamente, sobrou para o rei da Espanha, uma vez que o rei da Espanha é o país que colonizou a Argentina e a Argentina, por ter sido colônia de exploração como o Brasil, herdou a pobreza. O ponto de inflexão dos bons tempos está fincado em dezembro de 2017. Então ele foi bem até 2017. Daí para frente a situação ficou insustentável. Quando o governo decidiu reduzir por decreto as pensões dos aposentados, o que deflagrou manifestações em toda parte. Pois é, pessoal, a Argentina é um país que vem passando por um processo muito semelhante ao brasileiro, que é o processo de envelhecimento. Apesar que na Argentina, por ter tido durante um período maior que o brasileiro um sucesso em relação à política social, esse processo de qualidade de vida superior e de envelhecimento, ele chegou primeiro na Argentina, de tal sorte que o percentual de aposentados na população argentina é superior ao do Brasil. E o Macri, precisando desesperadamente de dinheiro, vai mexer no dinheiro dos aposentados. Será que a situação é parecida com a situação do Brasil? Pois lá gerou protesto e deu totalmente errado. Porque muitos desses aposentados eram arrimo de família. Eles sustentavam os filhos, as esposas dos filhos, os netos. Ora que ele reduziu a aposentadoria e fez com que os argentinos se aposentassem mais tarde, ele tirou daquele arrimo de família, daquele senhor idoso, daquela senhora idosa, a possibilidade de sustentar as famílias. E isso gerou pobreza. Isso fez a pobreza, no caso dele, passar de 27% para quase 34%. 7% da população argentina de 45 milhões de pessoas. Não é pouco. São 3 milhões e meio de pessoas que ficaram pobres, abaixo da linha de pobreza, de dezembro de 2017 até março de 2019. É um empobrecimento rápido e impactante. Então, Macri também mexeu na Previdência. Na Argentina gerou pobreza. Na Argentina gerou miséria. Na Argentina gerou inflação e dívida externa galopante. Vou mais uma vez chamar a atenção do Brasil. Mudanças no cenário financeiro internacional, uma seca que devastou a colheita de soja. E aí, gente, é uma situação que uma equipe de governo, e o Maurício Macri, segundo ele, escolheu os melhores argentinos, como Jair Bolsonaro diz que escolheu a melhor equipe de governo. Pois bem, gente, Maurício Macri não consegue prever, como é fato no Brasil, o que acontece no mercado externo. E ele era apadrinhado de Donald Trump. Mudou a situação econômica, os Estados Unidos retirou seu apoio político e econômico da Argentina. A Argentina ficou só no mundo. Para piorar, um dos grandes produtos que a Argentina exporta, a soja, passou por uma crise climática, como é muito comum nos nossos tempos, desde a crise climática de 1962. Bem, e a inabilidade no avanço de medidas impopulares? Bem, aqui a Veja sendo a Veja. Ela queria que as medidas neoliberais propostas pelo Macri fossem mais acentuadas, mais firmes, mesmo gerando tanta pobreza. Como o aumento de tarifas fizeram de 2018 o ano horrível de Maurício Macri. Então, uma situação bastante difícil, aumento de pobreza,
Eu preciso de mais arrecadação, eu aumento os impostos, a população se ressente, obviamente a situação fica muito difícil. A inflação, um dragão sempre a cuspir fogo, voltou a subir, está na casa dos 51%, altíssima no atual contexto da América do Sul, o que levou a taxa de juros para 67,9%. Gente, a nossa taxa de juro, a taxa básica, ela é 5 vezes menor do que na Argentina, que é de quase 68%. Imagine uma inflação desta no Brasil, 10 vezes maior, e uma taxa de juros 5 vezes maior. A situação ia ficar insustentável. Dados do Banco Central da Argentina. O PIB caiu 2,6% no ano passado. Do Brasil, praticamente, nós tivemos zerado a taxa, nem crescimento, também não decréscimo. Isso, obviamente, a gente precisa ainda consolidar os dados, conferir os dados que saíram no mês de março, né, quando se fecha o ano comercial. E a previsão é que recue de novo neste ano em 1,7%. Já havia recuado 2,6%, esse ano vai tomar um tombo de quase 2%, segundo o Fundo Monetário Internacional. Pessoal, eu vou parar por aqui, mas nós voltamos na próxima edição para fazer esta conclusão da crise econômica argentina. E mais uma vez eu repito, Maurício Macri foi uma experiência neoliberal, uma experiência de capitalismo de direita, e lá está fazendo água. Eu espero que vocês reflitam sobre o que nós fizemos no Brasil. Fiquem bem, até a próxima, tudo de bom, até a próxima edição do Jornal do Masa.